Oi, pessoal. Na conferência de hoje, nós vamos falar sobre o autoconhecimento, né? E a conexão disso com as nossas emoções, né? É muito importante. O que seria o autoconhecimento? Quando a gente fala de autoconhecimento, tem muita gente que leva o tema para autoajuda, né? Começa a pensar que a gente está falando de coisas de autoajuda, de programação neurolinguística, e não tem nada disso. Nós temos uma visão do ponto de vista da ciência lilarial, que é bem diferente do ponto de vista da autoajuda, né? Eu particularmente passei muitos anos aí pesquisando a questão das emoções, da bioquímica no corpo, das neurociências, né? Conectando uma coisa à outra, verificando como choques emocionais interferem nos hemisférios cerebrais, nos campos vibratórios do ser humano, naquilo que ele emite, nos seus automatismos comportamentais, né? E nos sentimentos que ele passa a alimentar. Então, e foi a partir disso que eu desenvolvi, né, duas técnicas: a técnica da transformação sistêmica existencial, né, e as técnicas de superação do canal Super-Humano 360. São duas técnicas desenvolvidas a partir dessas pesquisas, em parceria com a ciência lilarial e com várias outras técnicas que eu fui estudando aí ao longo do tempo, principalmente numa época que eu fiz o mestrado ali na França sobre as terapias alternativas, misturando isso com física quântica e com as neurociências. Então, como vocês podem perceber, existe uma conexão entre essa questão emocional, não é apenas uma questão de autoajuda, né? Como algumas pessoas falam, ou uma questão espiritual ou apenas consciencial. A questão emocional, ela está ligada a tudo. Por que ela está ligada a tudo? Porque ela pega a física quântica, por exemplo. Como pega a física quântica? Existe um princípio de ressonância de partículas. Então, o tipo de olhar que você tem sobre os seus pais, por exemplo, gera uma ressonância de partículas porque o seu DNA, metade dele veio da sua mãe e metade veio do seu pai. Então, quando você tem um sentimento X ou Y pelo seu pai ou pela sua mãe, aquilo gera uma ressonância de partículas com relação ao seu próprio DNA. Então, ao rejeitar um pai ou uma mãe, por exemplo, você passa a rejeitar uma parte de si mesmo e você acaba entrando em conflito inconsciente consigo mesmo. Isso é um princípio de ressonância de partículas, né? Através das neurociências, a gente observa também que choques emocionais que as pessoas têm de maneira inesperada na vida, eles marcam o corpo, marcam a reação emocional, marcam o hemisfério cerebral da pessoa, né? E marcam também o seu campo vibratório, o tipo de frequência que essa pessoa emite. Porque, segundo a interpretação que a pessoa teve no momento que ela teve o choque emocional. Então, autoconhecimento é ter uma visão 360 graus. E 360 graus em todos os sentidos. Porque é uma coisa infinita, né? Você sempre pode se conhecer mais, você sempre pode aprofundar mais. E autoconhecimento é o contrário do que, gente? Autoconhecimento é o contrário de autoengano. E o autoengano é o grande responsável pela estagnação no processo de superação e evolução na vida das pessoas. A vida das pessoas trava simplesmente porque existe autoengano. E o que é o autoengano? Gente, autoengano é quando você cria justificativas na sua mente para tirar a responsabilidade daquilo que é seu. Cada um tem um padrão original, né? A ciência lilarial nos diz isso. Cada um tem um padrão original, existem os fundamentos da natureza. E segundo a organização desses fundamentos da natureza, a natureza reproduz matrizes ali e cada um tem o seu padrão original dentro dessa matriz de fundamentos da natureza. Então, aquilo que é leve para um pode não ser para o outro. Às vezes um homem gera um campo vibratório de um jeito quando ele está com a barba grande, o outro pode gerar um campo diferente estando com a mesma barba crescida. São, são efeitos diferentes segundo o padrão original de cada um e segundo a história de vida de cada um e os registros emocionais que cada um foi guardando dentro de si. Então, o autoengano é toda vez que você começa a desviar o foco daquilo que é uma verdade no seu padrão original. É toda vez que você aceita algo que não é seu de verdade. É toda vez que você começa a carregar pesos
dos outros, coisas que não te pertencem, a se envolver com aquilo que não é seu, a se desrespeitar. Você está se auto-enganando, achando que está agradando, você está desagradando a si mesmo. Você não percebe que você não está agradando a ninguém de verdade, você está apenas se desagradando. Auto-engano também é quando a gente transfere a responsabilidade para o outro daquilo que é nosso, né? Então, toda vez que você fala assim, eu não estou bem, próspero hoje porque o meu chefe não te dá um aumento. Auto-engano. Você está transferindo para o seu chefe a responsabilidade de você não ter gerado a frequência da prosperidade na sua vida. Quando você diz, eu sou infeliz emocionalmente nos relacionamentos porque as mulheres não prestam, por exemplo, você está errado também, porque você está transferindo para as mulheres algo que é seu. Você é que gera o campo vibratório de relacionamento para atrair para você pessoas de acordo com o seu campo vibratório, né? E esse campo vibratório vai refletir o que você está emitindo. Se você atraiu alguém que te trata mal, alguém que pode ser opressor, independente de ser homem ou mulher, né? Alguém que te desrespeita o tempo todo, é porque dentro de você, você está emitindo a frequência do desrespeito por si mesmo. E isso faz com que você permita que o universo projete na sua vida esse desrespeito de maneira concretizada através de outros contextos e de outras pessoas. Auto-engano também, quando você joga a responsabilidade para o outro, né? Suponhamos que o seu carro tenha sido roubado e você fala, a culpa é do Joãozinho que roubou o meu carro. Gente, não. Auto-engano novamente. Antes dele ter roubado o seu carro efetivamente no mundo material, você gerou um campo vibratório de perda material, né? Mas não foi o Joãozinho que usou o livre-arbítrio dele para roubar o meu carro? Sim, ele usou o livre-arbítrio dele no universo dele ali. Mas se você não tivesse vibrado essa escassez, essa perda material, ele teria roubado o carro de outra pessoa, que estaria vibrando a escassez e a perda material, e não o seu. E se não fosse o Joãozinho, seria outro que estivesse vibrando a mesma coisa para ter uma comunidade de destino com aquilo que você está vivenciando. Então, assassino e vítima de um assassinato, eles se ligam numa mesma frequência. É uma comunidade de destino. Um sintoniza o outro, né? Não existe nessa questão da cena que é concretizada e manifestada a questão do bandido e da vítima. Existem duas pessoas que sintonizaram uma mesma realidade em razão das frequências vibratórias que estavam emitindo, a partir da maneira delas de olhar para o mundo, de sentir o mundo, de pensar com relação ao mundo e de agir no mundo, né? Então, essa é a questão do auto-engano. Auto-engano é toda vez que você transfere a responsabilidade para o outro. E por que é auto-engano? Porque cada um de nós, dentro do nosso padrão original, recebeu também uma centelha divina, né? E essa centelha divina te permite ter a capacidade de cocriação da sua realidade. Então, aquilo que você pensa, você manifesta, você cocria junto com as realidades dos outros ali. E esta cocriação, quando você sabe que você é o responsável, tudo que acontece na sua vida que não te agrada, bastaria você olhar e falar assim, o que estou fazendo? Ou o que estou pensando, sentindo e agindo para gerar essa frequência vibratória que está manifestando este tipo de cenas, de contexto e de pessoas na minha vida? Como eu posso mudar essa frequência para eu poder atrair cenas diferentes, né? Isso é muito interessante. Então, parte da gente primeiro. Antes de tudo, sempre parte da gente. Então, toda vez que eu tentar responsabilizar o outro, já existe o auto-engano, porque eu estou tirando de mim a responsabilidade das frequências que eu gerei e cabe a mim modificar essas frequências para atrair outro tipo de situação na minha vida. E, ao mesmo tempo, eu estou polarizando uma dualidade. A dualidade do algoz e da vítima. Quando eu digo que a culpa é do outro, automaticamente eu me coloco como vítima. E dentro dessa dualidade, eu alimento essa frequência de vítima dentro de mim, e é essa frequência que eu estou manifestando e atraindo para a minha realidade. Então, autoconhecimento é o contrário de auto-engano. À medida que o autoconhecimento vai aumentando, o auto-engano vai diminuindo, né? Até que se chega a 100%.
Gente, esse é um processo provavelmente infinito, porque você sempre, em qualquer realidade, qualquer que seja o seu nível de consciência, você pode ir além na sua percepção da realidade, na sua observação das coisas, no seu discernimento, no seu 360. Ele sempre pode ser mais profundo. Então você sempre pode melhorar o seu autoconhecimento e, a partir do seu autoconhecimento, diminuir o seu autoengano. Quando você melhora o autoconhecimento, você conhece melhor você mesmo. E ao conhecer melhor você mesmo, as suas frequências, as suas reações, por que você está sentindo algo quando alguém age com você de maneira X ou Y? Por que você reage de X maneira ou tende a reagir de X maneira quando alguém fala algo que você não gosta? E você vai observando isso e desamorçando esses nós, essas bombas, né, dentro de você, para que você não tenha mais essas reações comportamentais. E na medida que você vai se descobrindo, você vai se relacionando muito melhor com você mesmo. Vai surgindo, você vai saindo da dualidade dos eus, né? Do eu mais egocêntrico, mais egoísta, mais racional, né? Que quer ter o controle de tudo, em oposição ao seu eu 2, né, mais intuitivo, conectado com o seu eu do futuro, conectado com as suas sensações, com o seu coração, com a sua intuição pura, com aquilo que você é. O eu 1 ele sempre tenta te impedir de acessar o eu 2, porque ele te dá a sensação que se você acessar esse eu 2, você perderá o controle. Sendo que é um falso controle, o controle racional das coisas. Ele é um controle estatístico, ele não te traz garantia de nada. Porque a todo momento você pode romper com a lógica estatística dentro da sua vida. As coisas sempre podem acontecer de uma maneira diferente. Né? Não existe o previsto realmente que se encaixa na vida de todo mundo, que tudo que você imagina que vai ser de um jeito acontece daquele jeito. De maneira geral, nem é assim que acontece. Não é verdade? E como que funciona isso, de acordo com as nossas emoções? Imagine que nós temos emoções, essas emoções não são um problema, gente. As emoções são algo essencial na nossa vida, porque elas fazem parte do princípio de sobrevivência. Né? Um animal, por exemplo, assim como o homem, ele tem duas emoções primárias básicas para a sua própria proteção, para a sobrevivência. Quando alguém invade o território desse animal, ou ele sente raiva e ataca para defender o território, princípio de defesa, ou ele sente medo e ele foge, princípio de defesa também, para ele sobreviver. Nos dois casos, ele está lutando pela sobrevivência, para se manter vivo e para defender o seu próprio espaço, o seu próprio território. Assim é o homem também. Ele tem essas emoções primárias. Só que uma vez que ele teve a emoção primária, né, conforme a emoção que ele tem, vem logo depois a interpretação daquela emoção. Vou citar um exemplo para vocês compreenderem melhor. Suponhamos que eu esteja andando pela minha casa, alguém se esconde atrás da porta, um amigo engraçadinho, e tenta me dar um susto. Né? Ele me dá um susto. Na hora que ele consegue me dar aquele susto, me pegou de surpresa, certo? Então vem aquela emoção do susto, do medo, do inesperado. Aquele primeiro instante vem aquela emoção. Mas logo que você conseguiu identificar que quem te deu aquele susto foi aquele amigo, aí você pode ter vários sentimentos que são gerados a partir da sua interpretação. Você pode achar engraçado que o amigo conseguiu te assustar e te enganar e começar a rir junto com ele, brincar, seu trouxa, né? Rindo com ele, brincando. Isso é uma reação, é um sentimento que é gerado. Você pode ficar com raiva dele porque você não gosta que te assuste, você se sentiu desrespeitado. A sua interpretação foi de que você se sentiu desrespeitado e por isso você gera a raiva, né? Ou a tristeza naquele momento. Você pode ficar com medo, ter tomado susto, mesmo interpretando que foi ele ter vibrado o medo danado ali na hora e até chorado de medo. Então, você pode ter perdido o controle emocional na insegurança, né, que também é o medo ali, e também ter entrado em um colapso emocional naquela hora. Então, o fato foi o mesmo, você tomou um susto. A emoção primária é a mesma, vem o medo naquele instante. Mas no momento que você interpreta, você já passa a alimentar um sentimento, que pode ser manter o sentimento do medo, como pode ser uma raiva, como pode ser uma alegria de uma risada, pode ser qualquer coisa. E é esse que você marca depois como interpretação do evento dentro do seu corpo.
E conforme o tamanho da massa do conflito emocional que você teve, ou seja, a intensidade do sentimento que você teve naquele instante, segundo a interpretação que você deu, você marca o seu corpo gerando alterações bioquímicas, marca o seu hemisfério cerebral e fica com uma manchinha ali de alguns meridianos que se bloqueiam, né? E ali existe uma mudança emocional que é instalada, um automatismo comportamental que passará a entrar, né, em operação toda vez que você puxar um gancho para aquela situação que você viveu. E aquilo ali descompensa o seu campo vibratório também. Então passa a surgir um bloqueio de algo. Fica marcado algo, né, que aquela situação ali, por exemplo, se você interpretou como medo, insegurança, é uma situação que te remete sempre a medo e insegurança que você vai passar a evitar. E que enquanto você vibrar aquilo, você aumenta o seu medo, a sua insegurança, e os seus órgãos todos que se fragilizam pelo sentimento de medo, insegurança, dentro daquele contexto de perigo inesperado, eles começam também a se vulnerabilizar no sistema imunológico. E começam a reagir a partir disso para tentarem se fazer mais fortes e mais resistentes, né? Só que isso descompensa a natureza do funcionamento do seu corpo e pode gerar também problemas de saúde, além dos problemas emocionais. Então percebe como as emoções e os sentimentos, eles interferem diretamente aí na nossa maneira de reagir a tudo na nossa vida, de acordo com tudo que fomos vivenciando, eles é que determinam a interpretação direta que a gente faz de algo. E isso tem a ver com autoconhecimento, por quê? Porque quanto mais auto-engano você tem, mais tendência você tem a jogar a culpa para os outros, a responsabilizar os outros. E as suas interpretações, quase todas das situações, serão te colocando como vítima da situação. E isso descompensa você. Mas quando você trabalha mais a questão do autoconhecimento e vai diminuindo esse auto-engano, você faz o quê? Você terá a tendência de assumir a responsabilidade daquilo que te acontece. Então, se algo te fere ou te choca, você olha para você e você vê como eu posso corrigir isso, como eu posso melhorar. Né? Você sai do sentimento de vítima, você assume o seu processo de cura, você assume a sua melhora e você assume a sua responsabilidade para gerar campos vibratórios, sentimentos, pensamentos e atitudes diferentes para que você possa gerar outras situações na sua vida, mudar aquilo que está acontecendo que você não está gostando. Então, é muito importante essa questão. Muito importante. Porque quanto mais autoconhecimento, mais você percebe o efeito de algo ali na sua vida e você toma consciência do porquê o outro está reagindo daquele jeito, por que você está reagindo daquele jeito, por que esse tipo de reação está acontecendo e como você pode mudar o seu olhar sobre você mesmo, sobre o outro, para não gerar esses bloqueios, para não gerar registros que marquem você e que vão te tornando uma pessoa cada vez mais amarga ao longo da vida, cheia de automatismos comportamentais, ao invés de você se sentir uma pessoa cada vez mais leve e mais sábia ao longo da vida. Percebe? Então, existe essa grande diferença. Então, a questão emocional não é apenas uma questão de autoajuda, não é uma questão de apenas de sinta coisas boas, seja positivo, seja grato. Gente, não se trata apenas disso. O sentimento de gratidão, de alegria, eles trazem uma bioquímica, gera uma bioquímica ali no seu corpo, né? E o seu corpo vai funcionar a partir dessa bioquímica que foi gerada. E os órgãos vão funcionar a partir dessa bioquímica que está sendo gerada. Então, isso aí traz uma reação, né, fisiológica ali, ligada à parte psicoquímica também. Né? É a parte mental, é a parte emocional, é a química do seu corpo, é a maneira com que o seu corpo reage fisicamente, é a maneira de que você vai ter uma reação emocional ou um sentimento que será gerado e alimentado, e a maneira como a sua mente interpreta as coisas. Tudo isso está interligado. Quanto mais você tem consciência de si mesmo e dessas interpretações, e que você percebe que são apenas interpretações, e que quando você para de afirmar as coisas... Vou dar um exemplo. Alguém contou uma coisa para você que você julga que não é verdade. Às vezes, para aquela pessoa, o que ela está falando é a verdade dela. E para ela, ela está sendo profundamente verdadeira. Às vezes, é uma experiência que ela vivenciou. Mas se você interpreta que aquilo não é verdade,
Num primeiro instante, você já vai dizer que o que ela está falando não é verdade, sendo que isso é apenas a sua interpretação. E se você quiser ir além no julgamento, né, você ainda pode dizer que ela é uma pessoa mentirosa. Ou seja, por achar que uma pessoa falou algo que não bate com a sua verdade, primeiramente você acha que ela está mentindo. No segundo passo, você olha para essa pessoa e já classifica como mentirosa. Ou seja, você classificou o comportamento dela. Quando você olha para ela e tudo que ela te falar, você já parte do princípio que é uma pessoa mentirosa. Mas aquilo que ela falou poderia ter sido uma verdade. E uma verdade para ela. E o que acontece? É que você passa a enxergar o mundo através da classificação que você deu. Você olha para essa pessoa sempre como se fosse uma mentirosa. Né? E você não mais valoriza a informação que essa pessoa te passa. E você reage emocionalmente, geralmente gerando rejeição por essa pessoa. E o seu campo vibratório vai gerar essa rejeição. E essa pessoa vai sentir uma estranheza. Né? E você vai fazer oscilar esse campo na sua relação com essa pessoa. E muito provavelmente a relação de vocês piora. Então, o seu olhar também determina a sua realidade. E como que você corrige isso? Ao perceber que você está tendo um olhar de julgamento taxativo, afirmando que o universo é de um jeito, que as pessoas são de um outro jeito, que a vida é negativa, é sofrimento, que dinheiro é difícil de ganhar, todas essas crenças, você faz com que tudo isso se torne uma realidade, porque você tem uma centelha divina e você manifesta a sua realidade. Mas quando você tem autoconhecimento, você observa também as crenças que você tem para você ressignificá-las. E ressignificar uma crença não é só pensar assim, a partir de hoje eu penso que isso será diferente. Isso é apenas um pensamento. Se tiver dentro de você registros emocionais que te marquem fortemente, de maneira inconsciente, de algo que você vivenciou e que afirmem aquela crença emocionalmente para você, você precisa que alguém te ajude a encontrar esses registros emocionais e a desligar essas interpretações emocionais que foram feitas daquele instante. É informar o seu corpo que você já saiu daquele momento de choque, aquele momento de conflito, que muitas vezes ele continua vivendo como se você ainda estivesse naquela cena. Então, quando você desliga aquele registro, a memória do que aconteceu, ela continua. Mas o registro emocional, ele faz com que as reações do seu corpo, as reações emocionais, suas reações mentais, elas passam a ser diferentes a partir da mudança do significado que aconteceu ali. Mas, repito, não é apenas um significado, ressignificar isso racionalmente, porque isso não serve para nada. Muitas vezes a gente sabe muito bem o que precisa mudar, mas não consegue mudar, pois não consegue ir nos registros emocionais das causas que estão antes desse problema ter acontecido. Então, pessoal, fica a mensagem de hoje para todos de vamos buscar o autoconhecimento. Autoconhecimento é conhecer o seu corpo, cuidar do seu corpo, trabalhar a sua mente, treinar bastante a parte de desenvolvimento de sensibilidade para ter cada vez mais ferramentas de acesso e leitura da realidade, para conseguir direcionar a sua vida cada vez com mais consciência. É você observar os seus sentimentos, as suas sensações, né, que eles te dizem muita coisa. Quando alguém te faz uma proposta e você observa a sua sensação no coração, por exemplo, você tem como saber se aquilo é positivo para o seu campo vibratório ou não. Basta um pouco de treino para isso. Então, é observar a sua sensibilidade, é desenvolver a sensibilidade, é estar atento a tudo. É não negar a sua responsabilidade dentro de tudo que te cerca. É observar sempre quais movimentos você pode fazer para mudar as situações que estão acontecendo na sua vida. É não responsabilizar o outro e primeiramente olhar a si mesmo como a causa das reações dos outros. E a partir daí você modificar o seu olhar sobre o outro, a sua maneira de agir com o outro e verificar como isso pode modificar a reação do outro face a você. É ter um olhar para o mundo que gere frequências que te sejam favoráveis de maneira consciente e não se colocar em situações em que você diz que a realidade ela é mais forte que você e que não existe saída para uma série de problemas. Quando você diz isso, você bloqueia as soluções da sua vida. Então, o autoconhecimento está intimamente ligado, não é só estudar pra caramba e compreender racionalmente as coisas, mas ele está intimamente ligado à sua compreensão do seu sistema emocional, daquilo que é leve também e daquilo que é pesado para você, da leitura do seu campo vibratório, de como você está olhando para o mundo e como você olha para você.
Toda vez que você achar um culpado fora, você está se colocando como vítima. E a frequência que você está gerando é de vítima. Cada um é responsável por aquilo que gera em sua vida. Né? Muitos podem não entender isso, né? Apenas numa conferência, né, de meia hora. É pouco tempo para conseguirem entender isso. As pessoas podem falar, mas é o livre-arbítrio da pessoa que permite que ela faça o que ela quiser e ela pode vir na minha vida e estragar a minha vida. Não. Isso só acontece se você estiver emitindo uma frequência que permita que essas cenas se concretizem na sua vida, que permita que tenha abertura vibratória para que o outro consiga chegar na sua vida. Se não tiver essas frequências, você vai viver outras realidades, outras cenas na sua vida que aquela pessoa ela irá prejudicar outra pessoa, talvez, mas não você. Então, coloquem isso em prática, pesquisem um pouco mais sobre isso. Né? Num outro momento a gente pode aprofundar, mas observem as emoções. As emoções são um grande potencial que nós temos para nos guiar, né, dentro dessa realidade, para dizer para a gente o que está sendo leve e o que não está sendo leve para a gente. E são um grande combustível também energético para a gente conseguir atrair e gerar aquilo que a gente gostaria para a nossa vida de maneira consciente, com o poder da nossa mente, com a leitura do nosso coração, daquilo que é leve para a gente, compreendendo o outro, compreendendo a gente mesmo. Isso não é autoajuda, isso é desenvolvimento de consciência, de discernimento, de uma visão 360 graus, de paranormalidade, de sensibilidade, de conhecer a si mesmo e conhecer tudo que está ao seu redor. Isso é básico para o processo de superação e de transmutação de qualquer pessoa. Ok? Um abraço para todos, estou à disposição aí para qualquer pergunta. O mundo mudou. Conheça BDM Digital, a única moeda digital com real poder de compra. Acesse o site bdmercantil.com.br e veja a lista dos estabelecimentos credenciados. Quanto mais você utiliza o BDM Digital, mais ele valoriza.